A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta terça-feira, 13 de julho. Que o Espírito de Deus esteja no seu corpo, te dando saúde, vigor, energia, bem como na sua mente, te dando clareza de pensamentos, coragem e caráter, em nome de Jesus. Três medos que travam as pessoas. Eu quero falar com você sobre 3 medos que podem estar travando você agora, impedindo você de tomar atitude. Eu tenho pensado muito sobre por que algumas pessoas ficam para trás. Por que algumas pessoas não conseguem avançar na vida, apesar de todas as condições. Todos os recursos estão à sua disposição. Mesmo assim, elas não avançam, não tomam atitude, não têm coragem, não têm ímpeto. Enquanto que outras, com muito menos que elas, avançam, passam à sua frente. E quando elas se dão conta, estas que ficaram para trás, a oportunidade já lhes passou. Por que isso acontece? Porque muita gente fica dando voltas na própria mente, como o povo de Israel, lá no deserto. 40 anos rodeando aquele deserto. Por que muita gente fica assim, andando em círculos? Eu vou falar com você sobre o medo. Uma das principais razões que impede as pessoas de tomar atitude é o medo. Elas não agem porque elas temem. E o medo vem em vários sabores, não é? Várias cores e vários sabores. E eu vou falar de 3 deles aqui. Primeiro medo que trava as pessoas é o medo de dar errado. O medo do fracasso. As pessoas pensam assim, e se eu fizer e dar errado? E der errado? E se eu sair do meu emprego para começar o meu negócio e eu fracassar? Esse negócio não ir para frente? E se eu for lá falar com aquela pessoa que eu estou gostando e ela me der um fora? Muitas pessoas ficam nesta hesitação. Se eu fizer e der errado. Se eu fizer e der errado. Então o medo de dar errado, o medo do fracasso é o que trava muitas pessoas. E elas ficam assim, sempre apegadas à sua situação atual, por medo de tentar algo e perder. Mas, como costuma acontecer com qualquer medo, a solução para este medo é sempre enfrentá-lo. E uma das coisas que me ajudam muito quando eu tenho que enfrentar algum temor, algum receio, é me perguntar qual o pior que pode acontecer? E se isso que eu temo acontecer? E se acontecer? Então, por exemplo, e se der errado? E se eu fracassar? Qual o pior que pode me acontecer se eu fracassar? Sabe, muitas vezes a pergunta não é e se eu errar? E se eu fracassar? Se der errado? A pergunta tem que ser qual o pior? Dar errado porque eu tentei ou permanecer errado porque eu não tentei? Perder porque eu tentei ganhar ou perder porque eu nem lutei? Qual é o pior? Então, agora é claro, estou falando até em um plano humano. Quando você adiciona a fé, aí você se lembra das palavras de Deus. Quantas vezes ele falou na sua palavra, não temas, porque Deus sabe que o ser humano tem o medo dentro de si, correndo nas suas veias. Por isso ele falou não temas. Ele sabe que a gente é rodeado de pensamentos negativos, pessoas que falam contrariamente, ele sabe de tudo isso. Por isso ele mesmo
nos motiva a coragem, a atitude. Então, quando você soma a inteligência que te diz que você tem que enfrentar os teus medos, que muitos dos teus medos existem porque você está prestando atenção às coisas erradas, você não está fazendo a sua tarefa de casa, você não está agindo a sua inteligência com a sua coragem. Quando você soma tudo isso à fé, aí esse medo diminui consideravelmente e você toma atitude. Aí você descobre que você não tinha razão nenhuma de ter medo. Razão nenhuma. Que pior que enfrentar o seu medo é ficar acovardado por ele no cantinho. Pouca coisa você tem a perder quando você já está com um problema, quando você já está perdendo, e a alternativa é ir para cima e arriscar a vitória, arriscar o sucesso, arriscar acertar, porque errando você já está, perdendo você já está, fracassando você já está. Então, o primeiro medo que trava é o medo de dar errado. O segundo medo que trava muita gente é o medo de desagradar pessoas. Muita gente não toma atitude porque fica ligada ao que os outros pensam. Ficam pensando muito no que os outros vão pensar. Tem medo do ridículo, tem medo da vergonha. Poxa, se eu fracassar, vou ficar envergonhado. As pessoas vão falar de mim, vão me humilhar, vão rir de mim, não é? Então o medo de desagradar as pessoas, de decepcionar, o medo que alguém vai falar mal, trava muita gente e elas ficam preocupadas com isso. E nesse medo elas não agem, ficam paradas. Mas eu te pergunto, é possível mesmo agradar as pessoas? É possível mesmo você agradar alguém todo o tempo? É possível você agradar todos em algum momento, por algum tempo? Quando você avalia a vida, quando você tem um pouquinho mais de vivência, você começa a se dar conta que é uma missão impossível agradar as pessoas. Impossível. Você não vai conseguir agradar nem a pessoa que você ama o tempo todo, nem a pessoa que te ama o tempo todo. Você não vai conseguir agradar. E muito menos agradar a todo mundo. Nem por uma parte do tempo, que dirá o tempo todo. Você aprende isso na vivência do dia a dia. Então, esse medo de desagradar, esse medo do que as pessoas vão pensar, que vão falar de mim, etc, etc, isso é um medo imaginário, isso é uma coisa utópica. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Se você não vai conseguir, então deixe isso para lá. Você tem que pensar no que é o melhor para você, o que é certo diante de Deus, qual é a sua fé, o que você crê que você pode alcançar. E se alguém não gostar da sua atitude, desde que você não esteja fazendo nada intencionalmente para desagradar, para ser injusto, para prejudicar ninguém, e alguém ainda assim te criticar, ora, problema dele, problema dela. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada, você não está no controle da vida das pessoas, dos pensamentos das pessoas. Então, novamente, você tem que se perguntar, e se eu desagradar alguém? E se alguém falar mal de mim? E daí? Ora, que coma menos, que resolva-se. O que eu não posso é ficar refém dos pensamentos das outras pessoas, o que os outros estão pensando ou poderão pensar a meu respeito. Lance fora esse medo. Lance fora essa ansiedade de querer agradar todo mundo, essa ilusão. Muitas vezes você está tão preocupado em agradar os outros, você não se preocupa em agradar a Deus. A única pessoa que você tem que procurar agradar mesmo é Deus, porque se você agradar a Deus, você vai estar bem. Aí sim, porque você precisa de Deus. Você precisa dele, ele é o Todo-Poderoso. A ele você precisa agradar. Então preocupe-se com ele. O que o senhor quer que eu faça? Essa atitude que eu estou pensando em tomar vai te agradar? É correto diante dos teus olhos? É a tua vontade? Procure agradar a Deus. A palavra dele nos mostra a sua vontade, se você quiser saber qual é a vontade.
Ele deu um canal aberto entre você e ele para vocês se comunicarem. Chama-se oração. Você pode falar com Deus a qualquer momento. Então lance fora o medo de desagradar as pessoas. O terceiro medo que trava muita gente é o medo de perder, não é? É um pouco diferente do primeiro, que é o medo do fracasso, medo de dar errado, que pode também incluir a perda, mas agora eu falo especificamente o medo de perder. Perder dinheiro, perder alguma reputação, perder algum bem, perder um relacionamento, perder mesmo algo, perder uma pessoa, né? Esse medo de perder, a insegurança que traz a você aquele pensamento, é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? É melhor eu ter uma coisa ruim, ter a migalha, do que não ter nada. Ruim com ele, pior sem ele. Aquela história, né? A pessoa tem medo de perder. Então, pelo medo de perder, pelo medo do futuro, ela não toma atitude. Aí é que entra aquele pensamento. Nada a perder. Quando você já perdeu tudo para Deus, lembra que Jesus falou assim? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Quer dizer, se você perder de antemão, você já perdeu de antemão. Eu já perdi minha vida. Minha vida não é mais minha. As pessoas da minha vida não são minhas. Eu já entreguei minha esposa, meu filho, já entreguei o meu trabalho, já entreguei o que eu faço. Tudo a meu respeito já não é meu. Eu já perdi. Porque eu entreguei para Deus. É o que Jesus falou. Se eu perder a minha vida neste mundo por causa dele, eu vou achar. Então eu já perdi. Quando a pessoa não tem mais nada a perder, não tem mais medo. Acabou. A pessoa mais perigosa, eles costumam dizer, que a pessoa mais perigosa é a pessoa que não tem nada a perder. Mais perigosa no sentido, ela é inconsequente, ela arrisca tudo, porque ela não tem nada a perder. Quando a pessoa, eu falo que eu nunca vou ter depressão, sabe por quê? Porque eu não tenho nada a perder. A pessoa que tem depressão, a depressão nós temos visto com milhares e milhares de pessoas que nós tratamos e que são curadas da depressão, que a depressão ela vem normalmente por uma perda do que a pessoa tinha ou por uma frustração, algo que ela nunca conquistou. Ela queria, mas não conseguiu. Daí vem a depressão, normalmente. E eu nunca vou ter depressão, sabe por quê? Porque eu não tenho nada a perder. Já perdi toda a minha vida para Deus. E não tenha nada que eu queira conquistar que eu já não tenha conquistado, que é a minha salvação. O mais importante. Esta eu tenho que proteger. Esta eu tenho que guardar. Isso eu não posso perder. Mas o resto eu já perdi para Ele. Aliás, eu só conquistei a salvação porque eu perdi a minha vida para Ele. Por isso que eu tenho a salvação. Então, se você quer vencer, você tem que tomar atitude. Se você quer tomar atitude, você tem que ter consciência que muitas vezes os seus medos te travam de tomar atitude. Se você quer vencer seus medos, então lance para longe de você o medo de errar, o medo de desagradar alguém e o medo de perder. Chute isso para longe de você e vá para cima. Tome atitude, coragem, porque maior é o que está com você do que aquele que é contra você. Nada a perder, contra tudo por todos, não vou temer. Pra chegar até aqui, eu aprendi a sofrer. Tive que dar pra receber. Vai arrebentar, como matar quem já morreu. Se o maior dos sonhos meus é um dia encontrar-me com meu Deus, como matar quem já morreu. Se o maior dos sonhos meus
contra tudo, por todos, não vou temer. Podem até perseguir, tentando me parar. Esta obra não é minha, vai arrebentar. Como matar quem já morreu, se o maior dos sonhos meus é um dia encontrar-me com meu Deus. Como matar quem já morreu, se o maior dos sonhos meus é um dia encontrar-me com meu Deus. Nada a perder, nada a perder, contra tudo, por todos, não vou temer. Nada a perder, nada a perder, contra tudo, por todos, não vou temer. Não vou temer. Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela. Neste domingo, 18 de julho, o Domingo da Salvação da Família. Convide os seus familiares para juntos receberem a bênção de Deus e a proteção do seu lar. Ou leve uma peça de roupa deles para a aspersão com a água consagrada. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Fabiana Silva, eu tenho 37 anos e eu sou empresária. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, porque eu ouvia muito falar mal nas mídias, na escola, as pessoas que eu conhecia falavam mal. Eu achava que na Igreja Universal os pastores faziam a cabeça das pessoas para que elas dessem todo o dinheiro. Na minha cabeça, a Igreja Universal era uma fraude. Eu achava que o Bispo Macedo também era uma fraude, porque ele é o fundador da igreja. Então toda a direção vinha dele. Na minha cabeça, era o Bispo Macedo que ensinava os pastores a roubar o dinheiro das pessoas. Então eu falava assim, que nas outras igrejas o dízimo era 10%, mas na Universal o dízimo era 30%, que eles distorciam tudo. Eu não sei de onde que eu tirei que o dízimo na Universal era 30%, mas como eu já não gostava, então tudo que eu podia falar mal eu falava, mesmo sem conhecer, aproveitava a deixa das pessoas e falava mal também. Eu era uma pessoa assim muito triste, eu tinha tudo, na minha casa não faltava nada, tudo que eu queria eu tinha. Minha família era maravilhosa, mas dentro de mim parecia que faltava algo. Eu não sei o que faltava. Eu buscava em amizades, mas enquanto eu estava com meus amigos eu estava feliz. Mas quando eu ficava sozinha, batia aquela tristeza, batia aquela angústia. E eu perguntava, mas por que eu estou assim? Não tem motivos para eu estar assim, eu tenho tudo que eu preciso, tudo que eu quero eu tenho. Aí eu pensei, vou começar a trabalhar. Aí eu começava a trabalhar, no meu ambiente de trabalho eu estava bem. Eu chegava em casa comigo mesmo, tudo aquilo voltava. Aí eu comecei a curtir rock, porque eu falava, não, quando eu escuto rock eu me sinto um pouco melhor. Aí eu comecei a curtir rock, comecei a me vestir toda de preto, eu usava uma correntinha que tinha o símbolo da morte. Só que aquilo também não me preenchia, pelo contrário. Depois que eu comecei a curtir rock,
além daquele vazio continuar, eu comecei a me sentir uma pessoa muito ruim por dentro. Uma irritação, um nervosismo por dentro que eu não sabia de onde vinha. Na época que minha mãe estava muito doente e ela tomava muitos remédios e vira e mexe a gente estava no hospital. Então teve um dia que eu falei, não, eu vou tomar, passou na minha cabeça, toma os remédios da sua mãe, toma os remédios da sua mãe. Bem no período que a minha mãe começou a ficar doente, a minha irmã começou a ir para a Igreja Universal. Aí eu falei, eu não acredito. Agora ela é funcionária do Bispo Macedo e eu começava a fazer a cabeça da minha mãe para ela não deixar minha irmã ir na igreja. Minha irmã voltava da igreja, aí eu começava a brigar com ela, porque eu não queria que ela fosse. Eu não queria ir e não queria que ela fosse. E aí ela começou a me chamar para vir. Ela falou assim, vamos na igreja comigo? Eu não vou. Nessa igreja eu não vou. Eu vou em qualquer igreja, menos na Universal. Eu não quero ir lá. E aí teve um episódio, eu lembro até hoje, que ela falou, vamos na igreja comigo? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí ela ficou toda contente. Quando que você vai? Aí eu falei para ela, no dia de São Nunca. É nesse dia que eu vou. E para minha surpresa, o dia de São Nunca chegou. Porque minha mãe também começou a querer ir na Universal. Só que a minha mãe queria que eu levasse ela, porque ela já estava ficando doente, ela não podia ir só. E eu, não, mãe, eu não vou. Vai com a Mila, ela está indo, por que você não vai com ela? Mas aí eu pensei, peraí, minha mãe está doente e ela quer ir na igreja. Se eu não levar e acontecer algo com ela, eu vou me sentir culpada por isso. Então, para tirar aquele peso, eu fui com ela na igreja nesse dia. E eu lembro como se fosse hoje, até da roupa que eu estava. Eu cheguei na igreja, na hora que eu passei no portão, eu pensei, eu não acredito que eu estou entrando nessa igreja. Eu não acredito. Mas aí eu já estava lá e eu participei da reunião. Eu participei o culto todo com cara amarrada, com má vontade. E eu falei dentro de mim, eu não volto mais. Eu vim, mas eu não volto mais. E para minha surpresa, quando eu saí daquela reunião, eu estava diferente. O meu pensamento já tinha mudado e eu já estava com vontade de voltar de novo. E eu vi que não era nada daquilo que eu falava, sem saber, e que as pessoas falavam. E ali eu realmente aprendi que o que faltava dentro de mim era a presença do Espírito Santo. E cada vez mais que o pastor pregava, e o pastor não ficava pregando para eu dar todo o meu dinheiro. Não, o foco era no espiritual. O foco era como nascer de novo, como vencer aquele vazio. Então não foi simplesmente, você precisa de Deus na sua vida. Não, eu fui aprendendo como fazer isso. E eu fui desejando o Espírito Santo. Até um dia que eu falei, não, eu não quero mais voltar para o mundo. Eu não quero mais sair daqui. Eu me preparei, eu orei, eu jejuei. Eu falei, Jesus, eu não aceito o Senhor não estar dentro de mim. Eu não aceito só ir para a igreja, porque eu aprendi que não adianta só ir para a igreja. Só estar lá e louvar. Não, eu tenho que te conhecer. Eu estou te servindo, mas eu não te conheço. E naquele dia eu recebi o Espírito Santo. Foi onde Deus falou comigo, você é minha. E nunca mais eu tive aquele vazio, nunca mais. Não precisava de pessoas, podia já ficar sozinha, não precisava mais, porque tudo que eu precisava eu tinha encontrado naquele momento. E não foi uma emoção, não foi coisas assim que eu recebi ali e no dia seguinte eu passei a ser a mesma pessoa. Não, mudou. Eu saí dali diferente. A Igreja Universal para mim é uma mãe que me ensinou. Porque foi ali que eu aprendi a receber o Espírito Santo. Foi ali que eu aprendi quem era o Espírito Santo. Foi na Igreja Universal que eu aprendi a prosperar. Hoje eu tenho minha casa própria, tenho minha empresa. Foi na Igreja Universal que eu conheci meu esposo. Inclusive, no primeiro dia que eu cheguei na igreja, ele estava lá também. E hoje minha vida é transformada. Eu costumo dizer que eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo, porque é Ele que me dá forças. É Ele que me faz acordar todos os dias. Ele realmente é o ar que eu respiro. Fabiana e a sua família hoje estão bem, salvos, depois de vencerem as fake news, o preconceito. E é por isso, Bispo Marcelo Valente, nós vamos, neste domingo, ter o dia da salvação da família, porque a pessoa que crê em Deus, que tem Deus na vida dela, quer para o seu familiar e para o próximo o mesmo que ela recebeu.
Por isso nós vamos lutar para que neste domingo toda a nossa família esteja na casa de Deus. Ela era vazia, né, bispo? Ela era uma pessoa vazia, mas quando ela entrou na Igreja Universal, ela tomou uma atitude de ouvir a voz de Deus, a voz que vinha do altar, e ela foi preenchida. Aquele dia foi o dia que ela disse, o dia de São Nunca, né? Domingo agora vai ser o dia de São Nunca para você que nunca foi à Igreja Universal do Reino de Deus. Você vai adentrar por essas portas, e como disse Jacó, a casa de Deus é a porta do céu. Nós estaremos nesse domingo todo especial pela família, na Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo, às 8 da manhã, às 10 da manhã e às 18 horas. Você e a sua família são os nossos convidados especiais. Freguesia do Ó, o endereço? Bartolomeu do Canto, número 206. Rua Bartolomeu do Canto, 206. Fica próximo ali da Inajá de Souza, cerca de 400 metros da Marginal do Tietê, pegando a ponte da Freguesia do Ó. Igreja Universal na Freguesia do Ó, aqui na Zona Norte de São Paulo. Em todas as igrejas Universal, neste domingo teremos o Domingo da Salvação da Família. Prepare-se para convidar, falar com seu familiar e deixe o Espírito Santo fazer o resto. A sua parte é falar, a parte dele é convencer, tá bom? Faça a sua parte. Vamos rapidamente dar uma pincelada nas principais notícias do dia com a Cíntia Cardoso. Cíntia, bom dia. Presidente Bolsonaro oficializou a indicação para o STF. Isso mesmo, bispo. Bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro ele oficializou a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal, o STF. A indicação, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal, confirma a intenção de Bolsonaro de tentar inserir aí um ministro cristão na Suprema Corte. O André Mendonça é advogado da União desde 2000 e é um pastor de uma igreja evangélica. Em 2020, ele comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e em abril desse ano voltou para a Advocacia Geral da União. Para ocupar o cargo, André Mendonça precisa aí de maioria, ou seja, 41 votos dos 81 senadores. Essa votação no Senado ainda não tem data marcada. A gente vai ficar atento aí às próximas informações. Importante para o equilíbrio do Supremo Tribunal Federal esta indicação. Agora, a pandemia aumentou a fome no mundo. Exatamente. Segundo um relatório aí divulgado pela ONU, em 2020 houve uma elevação de 18% na quantidade de pessoas que passam fome em todo o mundo. A quantidade de pessoas consideradas desnutridas alcançou os 768 milhões em 2020. Esse número corresponde a quase 10% da população mundial. Foi constatado assim esse aumento de 118 milhões de pessoas quando comparado ao ano de 2019. A maioria dessas pessoas que enfrentam insegurança alimentar vive na Ásia, mais de um terço na África e ainda uma parcela um pouco menor aqui na América Latina. Segundo os responsáveis pela pesquisa, os fatores que colaboram para essa situação são os conflitos, impactos nas mudanças climáticas e problemas econômicos que alguns países enfrentam e foram agravados, inclusive, pela pandemia. Eu creio que a notícia correta seria os lockdowns da pandemia ajudaram a aumentar aí a pobreza, a fome das pessoas. Infelizmente, uma atitude nem sempre bem sucedida em muitos lugares. Estamos tendo agora quebra-quebra na África do Sul, invasão de supermercados, porque o povo está com fome por um dos lockdowns mais severos acontecendo lá nesses últimos meses. E a última notícia. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT, ele está com 661 vagas de emprego aqui em São Paulo, com salários que chegam até R$ 4.500 para serviços na capital e também na região metropolitana. Algumas das vagas ofertadas são para funções de motorista de carreta, consultor, promotor e vendedor, além de auxiliar de limpeza e profissional de teleatendimento para chamadas de emergência no serviço 190 da Polícia Militar. Há ainda vagas para pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados. Então tem aí para vários perfis. O cadastro para participar do processo seletivo pode ser feito até amanhã, quarta-feira, através do site cat.prefeitura.sp.gov.br. sp.gov.br. Tá certo. Muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você. Nos falamos na quinta.
8h31, nós vamos agora à segunda parte do programa com a oração da meia-noite, mas você tem que ouvir com atenção o que o Espírito de Deus tem para falar para você. Aumente o volume do seu rádio. Rumo ao Val de Jaboque. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta palavra agora. Pare o que você estiver fazendo, se possível, e preste atenção neste texto. Olha o que diz o texto sagrado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos vivendo um propósito agora. Nós estamos vivendo neste momento um tempo de propósito, o grande propósito da Fogueira Santa do Val de Jaboque. A maior campanha, o maior propósito de fé para a transformação de vidas que existe na Igreja Universal, onde os maiores testemunhos, os maiores milagres acontecem. Mas veja o que diz o seguinte texto, ainda neste contexto do tempo. Há tempo de guerra e tempo de paz. Eu já vou falar com você sobre isso. Em qual destes tempos você está vivendo? Mas primeiro, vamos assistir a história do casal Eduardo e Andressa Yamamoto. E daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui para orar por você. Nós estamos aqui direto da esplanada do Templo de Salomão, mais especificamente no Jardim Bíblico do Templo, e vamos fazer a oração por você daqui a pouco. E eu tenho essa palavra especial para dar para você. Vamos, porém, assistir com atenção essa história magnífica de fé do Eduardo e da sua esposa. A minha vida inteira, na minha religião, eu só tinha assim o budismo. 16 anos eu fui para o Japão com o objetivo de ter uma vida melhor. Passaram 5 anos, voltei para o Brasil, montei uma clínica de fisioterapia. De 3, 4 meses mais ou menos, a nossa clínica faliu, né, por completo. Tudo que eu ganhava, eu perdi em jogos. Perdemos carro, perdemos tudo, na verdade, perdemos tudo. E foi em 2008, mais ou menos, que eu montei uma clínica de fisioterapia. Que eu vendi tudo que eu tinha conquistado do Japão, voltei, comprei uma barraca de feira, comprei caminhão. E para me abrir a minha clínica, eu tive que vender tudo. Quando eu estava terminando a faculdade, foi onde eu conheci a minha esposa. Dentre uns de 3, 4 meses mais ou menos, a nossa clínica faliu, né, por completo. Brigávamos, né, devido à situação que a gente enfrentava, e ele tinha muito vícios, né? Tinha vício de jogos de caça-níquel, jogava bingo. Então, assim, tudo que eu ganhava, eu perdi em jogos. Perdemos carro, perdemos tudo, na verdade, perdemos tudo. Chegou um tempo que a gente não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, né, daquele local. Viemos morar de favor com meus pais, porque não tinha mais onde a gente morar. E viemos trabalhar de funcionário para o meu irmão naquilo que era nosso, numa barraca de feira que é onde eu vendi para poder abrir a clínica. E não deu certo, a gente voltou a trabalhar com o meu irmão naquilo que era nosso. Né? E ali foi o pior momento da nossa vida, porque assim, além de estar trabalhando, de funcionar naquilo que era nosso, a gente dependia dos familiares dele. Me senti totalmente humilhado, né? Humilhado, foi uma humilhação tão grande que tirou o chão dos pés, na verdade, porque não tinha mais saída. Ele tinha muitos ciúmes, aí chegou um ponto que a gente voltando para casa, eu tentei o suicídio, porque achava que, assim, que não, tudo que eu fazia, nada estava bom, né? Então, assim, eu falava assim, melhor morrer. Cada dia vinha piorando, brigas e brigas, e foi nisso que o pai dela já era da Igreja Universal. Eu achava que Deus não existia, né? Por mais que eu tinha visto a transformação na vida do meu pai, ele vive falando, filha, vocês estão perdendo tudo, vai para a igreja buscar Deus, você não vê a diferença na minha vida? Eu falava, vejo, pai. Mas quando eu conversava com o Eduardo a respeito disso, ele não aceitava. Ele falava assim, o Universal vai ser o único lugar que você nunca vai entrar. Eu não aceitava, né? Porque de tanto ouvir os outros falarem que a Igreja Universal é ladrão, que os pastores roubam. Então eu tinha aquilo ali na mente. Porque sempre eu fui numa igreja budista e não tinha nenhum conhecimento. Então eu só ouvia falar.
quando eu ouvia falar de Bispo Macedo, já vinha aquela imagem, aquele semblante de coisa ruim, que é um ladrão, que é um enganador. Então, e o pai dela sempre nos evangelizava. Mas assim, eu falava para minha esposa, falava assim, não, na Igreja Universal não. Ali eu nunca vou pisar na Igreja Universal. A gente teve que comer o pão que o diabo amassou, né, falando o português correto, para um dia chegar e falei para Eduardo assim, Eduardo, eu não aguento mais essa vida. Aí foi num momento onde ela não aguentou mais. Ela falou assim, não, ou eu vou para a Igreja Universal, ou a gente termina de vez. Foi aí que eu falei, se você quiser ir, você vai, eu te levo e eu espero no carro. E eu levava ela para a igreja e eu ficava dentro do carro dormindo. Aí eu ouvi, né, o que o pastor estava falando, só que assim, o pastor falava, você que está na miséria, você que está com a vida toda endividada, você que está com o casamento destruído. Eu falava assim, eu falei, isso aí é pra mim. Ele falou, vem aqui no altar, pega o envelope. Não era fogueira santa, né, mas era um propósito no altar. E eu fui, eu abracei aquela causa, eu peguei o envelope e eu falei, na semana certinho, fui lá, cumpri esse voto, coloquei o nome dele, né, e eu falei assim, um dia ele vai vir na igreja. Esse dia chegou, passou um mês depois, um mês e alguns dias, olhei no último banco, era ele sentado. Eu sentei no último banco e tudo aquilo que o pastor foi falando, aquilo ali veio tocando em mim. É o que a gente estava passando no nosso dia a dia. E a hora de ir embora é aquela coisa de novo, a gente brigava de novo, porque eu falei assim, né, você vai para a igreja, conta a nossa situação, nossa história pro pastor, né, por que você faz essas coisas? Eu não falei nada. Ele falou sim, ele tá falando tudo. E aí fomos embora, brigados e tal. E aí foi nisso que eu decidi, eu falei, não, então na semana que vem eu volto para a igreja, a gente vai sentar, eu vou sentar no primeiro banco, você vai ficar do meu lado e você não vai sair do meu lado. E foi ali que eu vi, ela não saiu do lugar, começou a reunião, o pastor começou a pregar e tudo aquilo que ele ia falando ia batendo em mim, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, e aquilo ali foi me chamando a atenção. E depois veio a proposta da Fogueira Santa. E quando a gente fechou a clínica, a gente veio morar na minha sogra, tinha um quartinho onde tinha uma televisão velha lá dentro, né? E eu tinha um celular. E ele falou assim, amor, Deus falou comigo, eu falei comigo também. Só que eu não entendia nada assim de fé, nada. Então foi naquilo que eu cheguei e algo me tocou para mim pegar esse envelope e participar dessa campanha. Foi onde eu entrei nessa campanha da Fogueira Santa. Eu queria que mudasse a parte interior de mim, porque eu tinha um complexo de inferioridade e muito nervoso. E eu queria primeiro assim me libertar dessas a parte interior. E fomos pro altar. Só que a gente não pediu nada para Deus. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer fazer com a gente, né, na verdade. Então a gente se lançou no altar. E quando a gente desceu do altar, né, assim, aparentemente a gente é a mesma pessoa. Mas dentro de mim eu já tinha certeza que nossa vida ia mudar. Eu subi no altar de uma maneira caída, desanimada, e já desci do altar um gigante. Recebi o Espírito Santo e a partir daquele momento tudo na minha vida mudou. Aí depois na outra Fogueira Santa nós sacrificamos um carro, que era um carro de serviço. Era a única coisa que eu tinha nas mãos naquele momento. E Deus me pediu aquele carro. E colocamos aquele carro e depois a gente ficou pensando, e agora? Como que nós vamos trabalhar? Ali que começou o cogumelo, né? Veio um primo dele, conversou com ele a respeito de plantar cogumelo. Chegou em casa e falou assim, amor, o Marcelo falou sobre cogumelos, eu tô pensando em plantar cogumelo. Eu falei, mas o que é isso? Nem sei o que é isso. Só que eu não tinha experiência com esse negócio de cogumelo, não sabia nem o que era um cogumelo direito. Plantei a safra de cogumelo. Naquela semana eu conheci um rapaz na feira e ele me pediu cogumelo, 50 quilos de cogumelo. E eu arrumei aquele cogumelo para ele. Aí a partir daquele dia ele começou a fazer contrato comigo de entregar 20 quilos de cogumelo por semana. Só que na perseverança, na obediência do altar, nós fomos persistindo, que nós começamos a crescer de 20, fomos para 50, 100, 150, a 1 tonelada por mês. E hoje nós chegamos a atingir em média de 5 toneladas por semana.
teve um dia que a gente estava indo para a igreja e na entrada da igreja tinha um senhor vendendo um mapa do Brasil. E ele ficou me insistindo para mim poder comprar aquele mapa dele para ajudar ele. Aí eu comprei esse mapa para poder ajudar ele e peguei e fui para a igreja. Aí nisso, chegando na igreja, pedi para o pastor ungir aquele mapa com a fé e que um dia eu iria chegar a entregar os meus produtos nos 4 cantos do Brasil. E passou-se uma, 2 semanas e foi onde a gente começou a conquistar os primeiros clientes. Hoje nós entregamos na Bahia, entregamos em Goiás, entregamos em vários outros estados do Brasil. Hoje eu tenho a paz dentro de mim, né? Aquela mulher amarga já não existe mais, aquela mulher... Hoje sou uma boa companheira para ele, né? Hoje a gente trabalha junto, eu trabalho no escritório, ele trabalha na parte de vendas, administração. Viemos conquistando carro da empresa, caminhão, e conquistamos a nossa casa dos sonhos. Já não existe briga, já não tem discussões. Hoje a gente vive uma vida de paz, de tranquilidade. A coisa mais importante que se tem, eu falo para todos, né? É o Espírito Santo, porque sem ele a gente não faz nada. A Fogueira Santa funciona, porque na época, quando eu não tinha esse conhecimento da igreja, eu tinha muito preconceito e eu achava que tudo aquilo que o pessoal contava no testemunho, eu achava que era pago, que era tudo uma falsa. Mas hoje realmente eu vejo coisas novas e vem acontecendo milagres na nossa vida. Tudo através do altar, dessa perseverança, tudo através da Fogueira Santa. Ou seja, Bispo Adilson, Bispo Misael, Pastor Rodrigo de Rondônia, que está por vídeo com a gente. O testemunho do Eduardo mostra o seguinte: a pessoa pode ser de uma outra religião, como ele era budista. Ela pode ter preconceito contra a gente, como ele tinha. Ela pode achar que a gente é ladrão, como ele achava. Mas se ela vier e colocar em prática o que ela está ouvindo na palavra, mesmo assim, Deus muda a vida dela. É porque a palavra de Deus, ela não está dirigida, por exemplo, só para Israel, só para os judeus, só para a América do Sul, para a América do Norte, para o branco, para o negro. A palavra de Deus é dirigida para qualquer pessoa, não importa o passado que essa pessoa tenha tido. A partir do momento que a pessoa toma conhecimento daquilo que está escrito, crê e manifesta a fé, então ela começa a se beneficiar disso. Independentemente do passado dela, da religião, ela tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Deus é o verbo, Deus é a palavra. Agora, a pessoa pode ter todas as condições, humanamente falando, possíveis ou possível, mas se ela não manifesta a fé, então nada acontece. O preço do milagre é a fé, não importa quem queira pagar. É atitude, fé é obediência, fé é atitude. Como diz o texto que nós lemos no início. Veja só novamente a segunda parte desse versículo, que diz: há tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, há tempo em que você está em paz. Há pessoas que subiram o altar nestes últimos dias, estão em paz. Porque quando você passou pelo altar, você teve a paz, a certeza, você já recebeu essa certeza, Deus está comigo. E essa paz que está dentro de você já te encheu de força, e você sabe que você vai ter guerras lá na frente, mas dentro de você, você já tem a paz de ter feito o que Deus pediu de você. Agora, há pessoas que estão vivendo tempo de guerra, Bispo Misael. Há pessoas que estão no momento em que elas não podem ficar esperando. Você vê, o Eduardo, ele entendeu que se ele ficasse parado, esperando, não ia acontecer nada. Como ele ficou por um tempo, ele levava a esposa. Primeiro, ele não queria ir na igreja, nem que a esposa fosse. Depois, ela viu no desespero que tinha que ir mesmo. Ele falou, tá bom, eu te levo até a porta. Ficou esperando no carro. Do banco do carro, ele foi para o último banco da igreja. Do último banco da igreja, ele foi para o primeiro banco da igreja. Do primeiro banco da igreja, ele foi para o altar. E agora aparece aí dando testemunho. Agora está dando testemunho como ele achava que era pago. Agora ele mesmo está pagando com a boca o que ele falou e que pensava a nosso respeito lá atrás. Quer dizer, o resumo é o seguinte: é atitude, é tempo de guerra. Tem gente que está vivendo uma guerra, mas o que se faz numa guerra? Numa guerra se luta.
E se você não se levantar, se você não for para cima do seu problema, não adianta você ficar assistindo a programação, mais um testemunho, amanhã vai ter outro, e depois outro, e depois outro, e você vai se enchendo de testemunhos, se enchendo de palavras, você gosta, mas você não faz nada. Aí não funciona. Não há ligação. Não há ligação entre você e Deus e a palavra. Tem que haver essa ligação para que haja resultado. Deus, bispo, ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. Ele também se apresenta: eu sou o Senhor dos Exércitos. O exército não marcha para trás. E a pessoa que vive fora dessa guerra espiritual, a vida dela anda para trás. É como a vida do Eduardo. Só andava para trás. Ele não era preguiçoso, ele não era indolente, displicente, mas a coisa não andava, não dava certo. Quando ele começou a usar essa fé, que é a guerra que nós estamos falando. Ele entrou nessa guerra espiritual, aí com certeza aí aconteceu o que nós acabamos de ver. Tudo foi transformado. O problema é que muita gente fica na expectativa, ela fica esperando. Não, eu vou, não, agora eu vou. Não, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou, e nunca vai. Igual esse leão que você vai ver aí agora. Bota o leão aí, por favor. Presta atenção na imagem do leão. Para o que você está fazendo. Presta atenção na imagem do leão. Olha só. Assiste aí. Olha quantas refeições estão passando na frente dele. Olha aí. Enquanto a leoa, não é leão, é leoa, observava, o leão veio com tudo e caçou o almoço. Ilustra muito bem os dois tipos de pessoas. É uma atitude, né? Uma atitude. Você pode falar, mas uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Um só dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias fora da presença de Deus. E o senhor estava falando sobre o tempo de ir para a guerra e eu me lembrei de Davi. Porque isso fez toda a diferença na vida de Davi. A Bíblia diz que, num tempo em que os reis iam para a guerra, ele decidiu ficar em casa. E ali foi a ruína dele. Porque enquanto os outros estavam na batalha, ele estava em casa com a cabeça vazia, estava descansando, e foi quando o mal deu bote e veio a queda de Davi. Então se você está vivendo em tempos de paz, tudo tranquilo para você, está tudo às mil maravilhas, #fique em casa. Agora, se você está na guerra, se a guerra, preste atenção, se o mal se levantou contra você, você está aí doente, o médico já falou para você que não sabe o que fazer mais por você, não tem o que fazer, ele vai tentar um novo remédio, ele vai tentar esse tratamento, não garante o que vai acontecer, você não tem esperança, você não tem garantias do médico, você não tem garantia que o teu casamento vai prevalecer, que o teu marido vai voltar, que o casamento vai ficar bem, que mais uma vez você vai fracassar nesse casamento ou em um outro casamento, talvez já é o seu segundo, terceiro. Você não sabe o que fazer com respeito à tua empresa. Você está indo à falência, como ele abriu lá a clínica, em 3 meses faliu. O Eduardo falou sobre isso. Antes dele estar no altar, antes dele estar na fé, ele não tinha medo de trabalhar. Foi para o Japão, ganhou a vida, ganhou dinheiro lá, trouxe o dinheiro para o Brasil, investiu, perdeu tudo. E talvez você está assim, perdendo tudo. Tudo. E você fala, poxa, onde é que está Deus? Deus está aqui na tua frente, esperando você tomar uma atitude através dessa palavra que você está recebendo. Mas você tem que sair daí. Você tem que agir. Se você ficar igual aquele leão ali, esperando, vendo as situações passar na sua frente e você ficar só olhando, nunca vai mudar a tua vida. Há tempo de guerra, meu amigo, minha amiga. E se você está vivendo esse tempo de guerra, nós somos da guerra. Nós estamos agora na guerra, na batalha, na fogueira santa. E se você quiser mudança de vida, chegue até uma igreja universal do Reino de Deus, já nessa terça-feira, nesta quarta-feira, e quando o homem de Deus falar para você sobre o altar, interrompa ele e fala, pastor, já entendi, eu já assisti o programa, não precisa explicar não, pastor.
Vai lá pro altar e fala, me dá um envelope que eu quero. Vai lá, interrompe o pastor, porque você não precisa mais de argumento. Você não precisa mais de testemunho. Você já está vendo aqui o que Deus tem feito na vida dessas pessoas que foram para cima. Então, se você crê, vai para cima. E Deus vai fazer a parte dele. Pastor Rodrigo, me desculpa, eu até deixei o senhor esperando. Não, mas o senhor falou bem claro, porque há pessoas que passam o seguinte pensamento na cabeça dela. Bem, eu fiquei sabendo que as pessoas subiram nesse último domingo, subiram agora na nação. Então, como as pessoas subiram, só me resta agora a próxima fogueira santa. Só que Deus, ele não desce, ele não age no coletivo, mas sim no individual. Então, você que está me acompanhando agora, nos acompanhando aqui no estado de Rondônia, em todo o Brasil, há tempo de guerra. E o tempo é agora. Nessa terça-feira, nessa semana, de você tomar uma atitude, subir no altar, para que Deus desça e apareça na sua vida. E aí em Porto Velho, em Rondônia, diga o endereço onde as pessoas podem já nesta terça-feira, nesta quarta-feira, ir até o altar e participar da Fogueira Santa. Na nossa sede estadual aqui em Porto Velho, no centro de Porto Velho, na rua Joaquim Nabuco, número 2245, no centro, tanto nessa terça-feira, como também nesta quarta-feira, na Escola da Fé, bispo. Agora nós vamos fazer uma oração e você vai agir. Se você está sentado ou deitado, fica de pé aí agora. Levanta aí agora onde você está. Isso, toma atitude já. Aproxime-se aí do vídeo onde você está nos assistindo. Se você já estava de pé, fica de joelho aí onde você está agora, que nós vamos fazer a oração daqui. E se você está passando uma situação terrível na sua vida, querendo morrer, nós vamos orar e o Espírito de Deus vai arrancar esse desejo de morte de dentro de você, essa fraqueza que está aí dentro de você. Feche os seus olhos aí agora e vamos fazer a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus de Israel, Deus de Abraão e de Isaque, nosso Deus, nós clamamos a Ti agora, meu Pai, a céu aberto. Sabemos que o Senhor está aqui e está também com esta pessoa que está nos ouvindo. Onde ela estiver neste momento, meu Pai, eu sei que alguns me ouvem no conforto, no luxo. Outros nos ouvem no lixo, meu Pai. Estão na prisão, estão numa situação de miséria, de doença, de falência, de depressão, de pensamento de morte, de suicídio. Há pessoas agora, meu Pai, que não tem mais nada e nem ninguém a quem recorrer. Só podem esperar por Ti. Ó meu Pai, estende a Tua mão agora. Senhor, se eu pudesse entrar pela tela deste aparelho e ir até essa pessoa e com as minhas mãos arrancar o sofrimento dela, eu faria, meu Pai. Eu não posso fazer isso, mas a minha voz chega até ela e o Espírito que está em mim chega até essa pessoa, que é o Teu Espírito Santo, meu Pai. E agora esse Espírito arranca de dentro dela essa doença. Em nome do Senhor Jesus, doença, eu te ordeno agora. Dor, câncer, miséria, desgraça que está nessa vida, saia desta pessoa agora, saia desta alma agora. Toda fraqueza, o pensamento de morte, esta pessoa que estava pensando em se jogar da sacada, esta pessoa que estava pensando em acabar com a vida, já tinha separado os remédios, já estava com a arma do lado. Meu Pai, em nome de Jesus, eu expulso agora esse espírito de morte e de depressão desta vida e desta casa. Saia, espírito da morte agora, saia, espírito da fraqueza, da moleza, da dúvida, da incredulidade, saia desta vida agora, e que o Espírito do Altíssimo, o Espírito do Senhor dos Exércitos, o Espírito da guerra e da vitória venha sobre ela agora, e a fortaleça, a possua, e a desperte, e a levante, meu Pai, para enfrentar o que estiver diante dela, e seja vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a todos. Abençoamos aqueles que já estão na paz, porque já fizeram o que o Senhor pediu no altar. Eles estão na paz. Não quer dizer que guerras não virão e eles não terão de travar suas lutas. Sim, meu Pai. Mas dentro deles já há paz.
Há um gigante, há um Israel que nasceu dentro deles. Abençoa-os, meu Pai. E aqueles que ainda vão subir o altar, prepara-os para o grande momento da transformação da sua identidade. É o que eu te peço e te agradeço. E todos vocês que creem, digam amém e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, aqui no Templo de Salomão, nesta terça-feira, Bispo Misael fazendo o corredor dos 70. Estaremos determinando essa mudança total de vida. Eu queria falar uma coisa também para essa pessoa, bispo. Você que está aí, acompanhou o testemunho do Eduardo, você viu a palavra, você ouviu. Eu quero que você entenda que Deus conta com a sua atitude para mudar essa situação. Mas você tem que ter raiva dessa situação. Você tem que ter ódio dessa situação. Talvez você fale assim, como assim eu vou ter ódio? Deus! Está escrito que Deus odiou a Esaú. Não a pessoa, mas essa atitude que houve nele é que Deus odiou. E Deus odeia ver você nessa situação. Ele quer mudar essa situação. Agora, bispo, ela tem que tomar atitude. Se ela vier aqui no templo ou na Universal, nós estaremos decididos, determinados a mudar essa situação. E não se esqueça que neste domingo será o grande domingo da salvação da família. Aproveite a oportunidade para você trazer o seu familiar, como Jacó, que quando teve o encontro com Deus e teve a sua identidade mudada, ele quis o mesmo para os seus familiares. E nós estaremos, Bispo Adilson, nesse domingo, clamando a Deus por todos os familiares e também abençoando as vestes daqueles que o familiar não vai vir desta vez, mas ela vai trazer a veste para ser consagrada. É porque o propósito de Deus não se limita a você. Você já reparou que um viciado faz outro viciado? Há pessoas que provam daquilo que é mal e compartilham aquilo. Imagine quem conhece o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jacó teve a preocupação de consagrar a família dele. Depois de ter tido uma experiência com Deus, ele compartilhou aquilo com a família. E nesse domingo nós vamos fazer isso. O ideal é que você traga a sua família, mas eles não são obrigados. Uma vez que a pessoa não aceite, traga as vestes desta pessoa para que seja consagrada. Saiba mais a este respeito e nós voltamos amanhã com mais uma oração, mais um passo rumo ao Val de Jaboque. Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, é tempo de guerra. Quando menos esperamos, somos atacados por qualquer tipo de problema. E nossa família sempre estará lá para ajudar. Mas e quando o alvo é a nossa família? Vivemos dias em que essa instituição sagrada está sob ataques constantes. O perigo está batendo à porta de muitos lares. Não podemos ficar de braços cruzados vendo esse bem precioso ser aos poucos destruído. A sua família precisa de você. Não desista dela. Neste domingo, 18 de julho, o domingo da salvação da família. Convide os seus familiares para juntos receberem a bênção de Deus e a proteção do seu lar. Ou leve uma peça de roupa deles para a aspersão com a água consagrada. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.